Hoje no Você nós vamos conversar sobre o glaucoma. Entre 50% e 90% das pessoas que têm a doença não sabem. Maio reforça algo que deve ser levado em conta durante o ano todo. Ficar atento aos fatores que podem afastar o risco de ficar cego. Essa campanha, esse ano, traz o seguinte tema: veja o futuro com clareza. E com a gente hoje, o oftalmologista Dr. Christian Bertarini, para trazer muita informação que eu tenho certeza que depois você vai multiplicar. Christian, obrigada, viu? Mais uma vez por ter vindo, tá? Prazer é meu, Mônica. Sempre bom estar aqui com você. Muito obrigada. Glaucoma, o que é essa doença? Bom, Mônica, aqui já vai uma informação muito importante, porque existe uma grande confusão. Tá. Muitas pessoas associam glaucoma achando que glaucoma é igual a pressão alta no olho. E não é bem assim, e eu vou te explicar por quê. A definição de glaucoma é de uma neuropatia óptica, ou seja, uma doença do nervo óptico, onde na grande maioria das vezes tem uma hipertensão ocular associada e é realmente o maior fator de risco. Por que eu digo isso? Porque nem todo glaucoma está associado à hipertensão ocular. Existe o glaucoma de pressão normal. Daí a importância de se fazer a prevenção procurando o profissional adequado, porque a gente medir a pressão é importante, é a principal forma de fazer a triagem da pessoa que tem a doença, mas existem pessoas que só medir a pressão ela vai vir normal e eles têm a doença. Então, glaucoma é uma doença do nervo associado, na maioria das vezes, à hipertensão ocular. E a gente tem outros fatores de risco para o glaucoma, por exemplo, questão hereditária? Sim. Vou enumerar aqui para você os principais fatores de risco. Tá. Obviamente que a hipertensão ocular é o mais importante deles. A idade, acima de 40 anos de idade, existe um fator de risco maior. E isso é mais intenso a partir dos 60 anos. Questões de etnia, né? Os afrodescendentes têm 3 vezes mais chance de desenvolver glaucoma do que os caucasianos, né? A história familiar é fundamental com relação a isso. Quem tem histórico na família deve, sem sombra de dúvida, ficar atento. Algumas pessoas que consomem, mesmo com orientação médica ou de forma inadvertida, alguns medicamentos, o principal é o corticoide, né? Às vezes a pessoa tem uma doença reumática, precisa tomar corticoide, então ela tem que estar mais atenta, porque o corticoide pode alterar a pressão do olho e provocar glaucoma corticogênico. Muita gente, Mônica, tem uma irritação no olho, passa na farmácia, compra um colírio e começa a usar, e usa 1 mês, 2, 3, e hora que vê, está com uma pressão elevadíssima, o nervo sofrendo. Então a gente tem que tomar cuidado também com a automedicação. Os diabéticos constituem um fator de risco para o glaucoma neovascular, que é um outro tipo, uma forma de glaucoma também. Então os diabéticos têm que tomar mais cuidado. E os pacientes que têm miopia elevada, acima de 4, de 6 graus, também devem ficar mais atentos. E é claro que a gente sabe que essa visita ao oftalmologista constante, ali respeitando a agenda e tudo, ela é importante. Nesses casos que você está me trazendo, Christian, aí essa visita ela tem que ser, digamos assim, com menos tempo. Como é que é isso? Claro, toda pessoa, quando vai numa consulta de rotina no oftalmologista, ele vai medir a pressão do olho, ele vai fazer o exame de fundo do olho e estudar a anatomia do nervo. Ele vai olhar aquele nervo para ver se tem alguma característica que chama a atenção para o médico desconfiar do glaucoma, mesmo que a pressão esteja normal. E aquelas pessoas que estão no grupo de risco têm que realmente estar mais atentas, ir com mais frequência, lembrar, tem pessoas que ficam 2, 3, 4, 5 anos sem procurar o seu médico oftalmologista. E a população, aqui a sua audiência, tem que saber que isso não pode acontecer, sobretudo se ela tem um desses fatores de risco. E, Mônica, eles podem se combinar. Pense você, um afrodescendente, com histórico familiar da doença e uma miopia acima de 5 graus. Esse indivíduo ele tem que ficar muito mais atento, porque os fatores, eles potencializam uns aos outros. Então, sobretudo, quem está no grupo de risco tem que se cuidar. Você sabe que meu público sempre participa, e manda pergunta. Eu vi uma pergunta de uma amiga que perguntou o seguinte: visão embaçada e dor nos olhos. Isso pode também ser algo do glaucoma? Porque o glaucoma, ele é danadinho, ele é assintomático, né?
Bom, quando a gente está falando de glaucoma, nós estamos falando de muitos tipos diferentes, como você já percebeu no início da minha fala aqui. O glaucoma crônico simples, de ângulo aberto, que é esse da campanha, que a gente pede para as pessoas, às vezes até multidões, coloca os aparelhinhos de medir pressão. Esse glaucoma, ele é perigoso porque ele é silencioso. Quando ele dá sintoma, a pessoa já tem sequelas que podem ser consideradas irreversíveis. Então, nem sempre o glaucoma dá sintoma. Alguns tipos de glaucoma em situações extremas, como o glaucoma de ângulo fechado, que dá um pico de pressão muito alto, o paciente realmente pode ter dor nos olhos. Glaucomas secundários a doenças inflamatórias, secundárias uveites, por exemplo, o paciente pode se queixar de dor nos olhos. Mas normalmente, Mônica, e o perigo está aí, o glaucoma não dói. Agora, a visão embaçada é um sintoma muito amplo, muito genérico. A pessoa pode ter, às vezes, um pequeno vício de refração, né, associado à falta de óculos e tudo. O glaucoma, quando leva à perda da visão, né, o paciente já tem consequências sérias, já tem consequências irreversíveis. E outra coisa, né, normalmente o glaucoma, ele restringe o campo visual. Então a pessoa demora a perceber que a visão está piorando, porque ele vai perdendo a visão periférica, mas como a central está ali relativamente preservada, ele vai vivendo, vai levando. E quando vê, às vezes é uma visão, ele chega às vezes no ponto de já chegar no médico com uma visão tubular, né, o que limita muito a qualidade de vida e pode terminar, às vezes, com a cegueira completa. E aí, nesses casos, quando a pessoa chega nesse ponto que você falou, o que há de ser feito ou não tem mais o que ser feito? Bom, é possível parar? O que eu falei lá no comecinho da nossa conversa? O glaucoma é uma neuropatia óptica, uma doença do nervo óptico. E como todo tecido neural, ele não se regenera. Então, o principal do glaucoma é agir preventivamente, detectar a doença na sua forma mais precoce, independentemente do tipo e da causa de glaucoma, a gente vai agir para paralisar, para impedir a progressão da doença. Aquela massa neural que já se perdeu, infelizmente, nós ainda não temos tecnologia, pelo menos hoje, de regenerar. Claro, existe uma esperança de tecnologias que estão na fronteira do conhecimento, como pesquisa de células-tronco, um pouco de robótica para tentar mimetizar uma visão fazendo o olho conversar com o cérebro sem o nervo, mas isso ainda é tudo muito incipiente e a gente provavelmente vai levar muito tempo para ter algo que eu possa utilizar em massa na população. Vou fazer uma pausa com o Dr. Christian Bertarini. Para você, minha amiga, que perguntou aqui o nome desse grande oftalmologista que está comigo, Dr. Christian Bertarini, falando hoje sobre o glaucoma. Vou fazer uma pausa com ele, a gente vai beber uma água. Já já nós voltamos trazendo as suas dúvidas, você que está participando. Já volto aqui com você, Christian. Hoje a gente está conversando sobre o glaucoma. Obrigada pela sua participação. Eu estou recebendo meu amigo oftalmologista, Dr. Christian Bertarini. Já vou trazer as perguntas da turma que está participando aqui com a gente. São muitas perguntas, como a Sandra do São Jorge. Sentiu muitas dores de cabeça, foi ao oftalmo e foi diagnosticada com glaucoma. E aí ela contou que o irmão perdeu a visão de um dos olhos por conta disso. Hereditariedade. Sim, histórico familiar. Teve a dor de cabeça, nem sempre associada ao glaucoma, na maioria das vezes não é, mas serviu de alerta, ela procurou e fez o diagnóstico, que é o mais importante, tem que se cuidar. Cleonice do Martins, a família toda tem glaucoma. Semana passada o olho dela estava muito vermelho, como se tivesse arrebentado uma veia. Aí passou o colírio, o que estava afetado melhorou. Agora o outro está escorrendo lágrimas. E tem muita gente aqui perguntando também, olha, essa questão de lacrimejar é algum sintoma de glaucoma? Alguns casos de alguns tipos de glaucoma específico, né, nos seus estágios mais avançados, pode fazer com que a pessoa tenha fotofobia, que é a sensibilidade extrema à luz, que é o que costuma vir primeiro. E a fotofobia, por sua vez, estimula o lacrimejamento, né? Então, sim, teoricamente, pode ter alguma relação. Na dúvida, vai investigar. Deixa eu trazer a pergunta da Iris. Ela sofreu um AVC e perdeu a visão do olho esquerdo. Aí foi constatado glaucoma. Uma coisa tem a ver com a outra? É a dúvida dela. Não, foi uma coincidência. Embora alguns fatores de risco para AVC, que são aquelas pessoas que têm predisposição, por exemplo, a ter tromboses, né? Então ela pode ter tido o AVC é uma trombose, é um êmbolozinho que vai lá no cérebro e entope o vaso e a artéria. Isso pode acontecer nos vasos do olho também, nos vasos da retina. E quando isso acontece, a pessoa desenvolve um glaucoma específico para essa condição,
chamado glaucoma neovascular. Então, de certa forma, se o glaucoma dela for neovascular, tem uma certa relação entre os fatores de risco para AVC, os fatores que influenciam nessas tromboses e o glaucoma neovascular. Aí, nesse caso, pode ter uma relação, sim. Eu quero entrar nessa questão do tratamento, porque eu sei que a medicina está evoluindo bastante, principalmente nessa questão. E aproveito a pergunta da Esméria, do Oswaldo Rezende, porque ela pergunta, uma vez diagnosticado, para quem é prescrito o colírio, é para usar para a vida toda? Sim, para usar para a vida toda. O glaucoma, ele não tem um remédio que você vai usar e a doença vai desaparecer. Então, é uma doença que tem controle. E hoje em dia, as medicações ainda são a primeira linha, a primeira escolha para o tratamento do glaucoma. É claro que existem alguns tratamentos que são reservados para algumas situações que envolvem a doença. Aplicação de laser, por exemplo, como o SLT, para favorecer o escoamento do humor aquoso. No glaucoma neovascular, a gente precisa fazer laser, muitas vezes lá no fundo do olho, na retina, para diminuir a necessidade de perfusão do tecido retiniano, para diminuir o estímulo da doença. O tratamento cirúrgico evoluiu muito nos últimos anos. Antigamente, a gente fazia apenas as cirurgias fistulizantes, que são as trabeculectomias, né? A gente cria uma fístula para drenar o humor aquoso e baixar a pressão do olho. A gente lançava a mão desses recursos, Mônica, mais nas fases terminais da doença. A gente costumava dizer a essa época que o tratamento cirúrgico era o começo do fim. Entendi. Entendeu? Mas hoje nós temos as cirurgias minimamente invasivas, os implantes dos MIGs, são pequenos stents que a gente consegue implantar na pessoa, gerando um mínimo de consequência. O paciente opera em minutos e já volta para casa no mesmo dia. Então, o tratamento tem evoluído, mas repito, a gente só começa a fazer depois que faz o diagnóstico, que é o mais importante. A gente tem que ir uma vez por ano ao oftalmo? Qualquer pessoa deve ter o hábito de ir pelo menos uma vez de rotina no seu oftalmologista. E algumas pessoas, como as do grupo de risco, às vezes até mais vezes. A Sirlene do Morumbi, o pai dela morreu e quando ele estava vivo, ele perdeu a visão total de uma das visões. Faço uso de óculos por ter miopia ocular. Será que tem a ver com glaucoma? A miopia dela não tem relação com glaucoma, mas se ela tiver uma alta miopia, como eu disse, acima de 4 graus, é um fator de risco. Com o pai, se a cegueira foi pelo glaucoma, ela tem 2 fatores de risco. Um dos motivos para ela se preocupar. Cleide do Planalto, tenho glaucoma e estou com desgaste da fibra óptica. Dr. Christian, pode falar um pouquinho sobre isso? Como eu disse, né? O glaucoma é uma combinação de 2 fatores, a pressão mais alta e a sensibilidade que esse nervo tem para tolerar essa pressão. Então, obviamente, que dessa relação entre o aumento da pressão e tolerância da fibra nervosa ao aumento da pressão, em maior ou menor escala, essa combinação, para cada indivíduo, vai matando a fibra, vai desgastando a fibra. A perda das fibras do nervo óptico é que vai fazendo com que a pessoa vá perdendo o campo visual. Então, toda pessoa que tem glaucoma e ficou sem tratamento por algum tempo, acaba ficando com alguma sequela, acaba ficando com alguma consequência. A gente está falando de pessoas ali 40 a mais, de pessoas adultas, essa prevalência. A gente tem o glaucoma infantil, doutor Christian? Sim, eu vou falar aqui de 2 tipos de glaucoma. Existe o glaucoma congênito, que graças a Deus hoje, com o teste do olhinho lá no berçário, a gente tem, pelo menos nas localidades do país que tem esse tipo de assistência. O Brasil é um país muito heterogêneo, um país continental, e nem em todo lugar a gente faz o teste do olhinho em todas as crianças que nascem, né? Mas a gente tem feito esse diagnóstico cada vez mais cedo e tomado as providências rapidamente. O glaucoma congênito é grave, leva grandes consequências para aquela criança com perda de visão e o tratamento é quase sempre cirúrgico. Existe também o glaucoma juvenil, que é um glaucoma que ocorre um pouco fora, pega os indivíduos, os adultos jovens, ali pós-adolescentes e adultos jovens. É um glaucoma que se mostra muito cedo, ele tem uma característica de ser naturalmente um glaucoma mais agressivo e a gente tem que ter muito cuidado, tanto em fazer esse diagnóstico do jovem. Tem gente que acha assim, só vou no médico quando eu tiver mais de 40, tá errado também, não é assim. Então quando a gente detecta, a gente tem que ser muito vigoroso com o tratamento e esses são aqueles pacientes que eu te disse. Uma vez feito o diagnóstico de glaucoma juvenil, muitas vezes o paciente tem que ser acompanhado trimestralmente, a cada 3 meses. Tem uma amiga nossa aqui, olha, que perguntou sobre a questão da Covid. Muita gente teve Covid e teve alterações na visão. Ela queria saber se isso pode levar também ao glaucoma ou não.
Existem evidências de que a COVID leva realmente a alterações neurais na retina do indivíduo, mas elas não têm relação com a doença glaucoma. A COVID tem uma forma de comprometer a visão, a gente ainda está estudando isso muito, é muito incerto essas evidências ainda de relação, mas não tem relação com glaucoma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lá de Itapuirama, Fernando diz que o filho tem ceratocone e estrabismo, utiliza lentes. Ele tem possibilidade de ter glaucoma? Possibilidade tem. Não há relação estatística entre ceratocone e glaucoma. Porém, essas duas doenças possuem duas interseções que são complexas. A primeira delas é que a pessoa que tem ceratocone tem uma córnea muito fina. Então, quando ela vai medir a pressão do olho, nesses equipamentos tradicionais, se ela não conta que tem a doença, se o técnico ou se o médico não sabe, ele faz uma leitura e essa pressão vem sempre baixinha, porque a máquina tem muita facilidade para deprimir aquela córnea, mesmo que a pressão lá dentro esteja alta. Então, às vezes, a pressão vem normal, mas, na verdade, ela é uma pressão alta lá dentro do olho. O aparelho que não consegue fazer a leitura. Então, os portadores de ceratocone precisam de outros métodos. O médico tem que avaliar o nervo, o fundo do olho, fazer o estudo da anatomia. Eles podem ter glaucoma e a gente tem que tomar mais cuidado porque fica um diagnóstico mais difícil, porque a pressão fica um pouco fora de contexto. A outra coisa é que esses pacientes, muitos precisam de lente de contato rígida para ter uma boa visão. E o tratamento para o glaucoma, alguns colírios, principalmente os colírios mais modernos, que nós chamamos da família dos análises de prostaglandina, esses colírios eles acabam inflamando um pouquinho a superfície do olho. Aí o uso de lente e o uso do colírio para o glaucoma costumam conflitar um pouquinho e esse manejo tem que ser um oftalmologista com experiência em fazer as duas coisas poderem acontecer. Cristian, nosso tempo está acabando, está ali no limite, mas eu preciso falar. A gente tem muitas pessoas aqui que estão esperando consulta, esperando exame pelo SUS. Essa é uma grande dificuldade, não é? Sim, nós temos, obviamente, que nós vivemos em um país, como eu disse, muito heterogêneo, muito diverso, né? Eu acho até que aqui em Uberlândia a gente tem um ponto fora da curva, a gente tem até uma boa assistência dentro desse contexto, mas como o glaucoma é uma doença que não se pode esperar, porque o tempo significa massa de nervo perdida, se o indivíduo tem um histórico familiar muito forte, se ele tem muita convicção, às vezes é melhor ele ter acesso a uma consulta oftalmológica, ainda que uma consulta de baixo custo, etc., ou procurar buscar uma certa prioridade dentro do serviço público, porque quanto mais cedo tratar, menos nervo ele vai perder. Muito obrigada. Viu? No dia do abraço, sinta-se abraçada, Mônica, um abraço, viu? Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, viu? Dr. Cristian Bertarini, oftalmologista, compartilhe essa entrevista. E a você, né, que participou, muito obrigada. Eu vou para o intervalo, vou abraçar o Dr. Cristian e já a gente vai falar sobre uma campanha aqui em Uberlândia para que a cidade seja referência em sustentabilidade. Você pode participar, até já.